Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Física 1. Nas últimas semanas nós estudamos a parte da cinemática no contexto da mecânica. A cinemática lida com o estudo da descrição dos movimentos dos corpos. E agora, nessa nova etapa que nós vamos iniciar hoje, nós vamos estudar a dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda a causa dos movimentos. Ela procura entender como um corpo se move. Então, para isso, nós vamos estudar o principal conceito por trás da causa dos movimentos, que é o conceito de força. Pois bem, então, como eu já disse, a dinâmica é a parte da mecânica que lida com a causa dos movimentos. E essa causa dos movimentos está associada ao conceito de força. Pois bem, essa força ela é uma grandeza física responsável pela alteração da velocidade de um corpo. Então, por exemplo, todas as vezes em que nós observamos que um certo corpo ele alterou o movimento dele, então isso significa que existe uma força que está agindo sobre ele. Então, por exemplo, se você tem um objeto parado e você dá um empurrão nesse objeto, automaticamente ele ganha uma certa velocidade e por conta disso daí nós dizemos que que uma força atuou em cima dele. Perfeito? Então é basicamente esse o conceito por trás da ideia de força. A força tem um aspecto bem interessante, que ela tem um aspecto vetorial. Então ela apresenta módulo, direção e sentido. Então isso significa que se nós empurramos um corpo da direita para a esquerda é diferente de nós empurrarmos ele da esquerda para a direita. As forças que atuam em cada um desses casos são diferentes por conta que os seus sentidos são diferentes. Tá? Então é basicamente esse os principais aspectos por trás da força. Alguns exemplos de força que nós temos e que são comuns no nosso dia a dia é o exemplo da força-peso, que é, por exemplo, quando você tem uma fruta que cai de uma árvore, então isso significa que você tem a ação da gravidade e essa ação da gravidade puxa esse corpo para baixo, tá? Então, e essa força é denominada força-peso. Nós temos a força de atrito, quando, por exemplo, um carro faz uma freada brusca, de tal maneira que nessa foto aqui você tem um superaquecimento do pneu, da borracha do pneu do carro. Tá? E por fim nós temos também a força normal. A força normal é aquela força que faz com que os corpos simplesmente não atravessem as superfícies nas quais eles estão apoiados. Então, por exemplo, aqui nós temos esses dois sorvetes em cima dessa mesa, de tal maneira que eles não atravessam essa mesa, eles ficam sendo apoiados por essa força normal que a mesa produz em cima desses corpos. Tá? Então, esses são alguns exemplos de forças e nós vamos entrar em detalhes de cada um deles mais adiante. Outra coisa que é importante de mencionar é que todas as vezes que nós falamos de uma grandeza física, nós temos que dizer como nós medimos essa força. Então, a maneira com a qual a gente mede essa força é por meio de dinamômetros, tá? Dinamômetros nada mais são do que molas que tem um certo agarrador, e esse agarrador, quando nós colocamos o objeto sobre ele, ele faz uma distensão nessa mola. Essa distensão é dada por ΔX. Então, através dessa distensão da mola, a gente consegue calcular qual é a força associada, uma vez que a gente calibra essa mola e calcula essa constante K. Então, dessa maneira, medindo o deslocamento através de uma régua, nós medimos qual é a força associada. E nós temos basicamente duas unidades associadas à força. Nós temos o Newton no sistema internacional e nós temos a Dina no CGS. Para nós guardarmos, para nós termos uma intuição do que seria um Newton, seria basicamente o peso de uma maçã. Tá? Então, o peso de uma maçã está relacionado com o valor de
o Newton, tá? A maçã está associada a Isaac Newton, e Isaac Newton, todo mundo conhece a história de que ele concebeu as leis da mecânica depois que uma maçã caiu em sua cabeça. Então essa é uma maneira bem mnemônica de se lembrar do valor de 1 Newton. E além disso, a Dina, a gente pode entender quanto é o valor de uma Dina considerando o peso de um mosquito. O peso de um mosquito a gente vai ter um valor de 10, por volta de 10 dinas mais ou menos, que a gente vai ter o peso de um pernilongo, tá ok? Pois bem, então esses aqui são os aspectos gerais por trás do conceito de força. Nas próximas aulas nós vamos adentrar nas leis de Newton, que vão utilizar os conceitos que nós já vimos de cinemática e os conceitos de força, tá? Além de um outro conceito que nós vamos trabalhar, que vai ser o de massa, para formular as leis da mecânica. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Quaisquer dúvidas, comentários, escrevam nos comentários. Deem joinha no vídeo. E até uma próxima. Obrigado.